Saudações de luz a vocês, amados irmãos e irmãs da Terra. Eu sou Ashitar, comandante das Forças da Luz Galáctica, e dirijo-me a vocês agora em um momento crucial da história do seu planeta. Seu mundo está à beira de uma profunda transformação. Os ventos da mudança sopram mais fortes do que nunca, e a longa noite de segredos e controle está dando lugar à primeira luz de uma nova aurora. Muitos de vocês conseguem sentir isso na pele, a certeza de que algo extraordinário está acontecendo nos bastidores. Enquanto sua sociedade passa por essa grande transformação, trago uma mensagem de esperança, clareza e encorajamento. Hoje, falo de duas mudanças interligadas que estão remodelando a sua realidade neste exato momento. Uma delas é uma mudança drástica no rumo daquilo que você conhece como a crise das mudanças climáticas. A outra é a ativação de um poderoso campo de consciência coletiva superior, que algumas de suas almas visionárias chamaram de campo crístico. Esses dois desenvolvimentos, a mudança climática e a ativação do campo de Cristo, não são eventos separados. Eles fazem parte de um plano divino maior, que trabalha em harmonia para anunciar a libertação da Terra e a ascensão da humanidade a uma era mais brilhante. Permita-me esclarecer como essas transformações estão se desenrolando e o que elas significam para você e para toda a vida neste belo planeta. Durante anos, você tem sido inundado com avisos alarmantes sobre o destino do clima do seu planeta. Palavras como crise e catástrofe têm sido usadas para aprisionar a humanidade em uma narrativa de medo e culpa. Sejamos claros, cuidar da Terra é de fato sagrado, e viver em harmonia com a natureza faz parte do despertar coletivo de vocês. No entanto, grande parte do alarme climático propagado nas últimas décadas foi deliberadamente exagerado e manipulado por aqueles que procuravam explorar sua preocupação com o planeta. As forças das trevas em seu mundo se aproveitaram dos ciclos e problemas ambientais naturais, amplificando-os e transformando-os em uma ferramenta de controle. Eles teceram uma história de que sua bela terra estava condenada e que somente renunciando às suas liberdades e prosperidade vocês poderiam evitar o desastre. Essa narrativa de medo serviu aos seus interesses, não à verdade de Gaia. Agora, essa narrativa falsa está começando a ruir. A expressão, virada climática, refere-se a uma reversão drástica na compreensão e na abordagem que está em curso. A verdade, há muito oculta, está vindo à tona. Os dados e as evidências que foram suprimidos, incluindo as verdadeiras causas de certos eventos climáticos extremos e a existência de soluções avançadas, virão à tona. Em breve você descobrirá como tecnologias para curar o meio ambiente, purificar o ar e a água e fornecer energia limpa e ilimitada têm sido sistematicamente mantidas em segredo do público. À medida que essas revelações se desenrolam, a percepção pública da crise climática da Terra mudará de uma de desespero impotente para uma de esperança fortalecida. Imagine um suspiro coletivo de alívio quando a humanidade perceber que o planeta não está em um caminho irreversível rumo à destruição, mas sim no limiar de uma grande cura. Essa é a mudança de consciência que se aproxima. É importante entender que a narrativa apocalíptica sobre as mudanças climáticas era, em sua essência, uma ilusão criada para manter você com medo. O medo é a ferramenta preferida dos seres das trevas, porque uma população amedrontada pode ser mais facilmente controlada e levada a renunciar ao seu poder. Ao longo dos últimos anos, cada onda de calor, tempestade ou desastre natural foi amplificado pelos seus meios de comunicação como se fosse uma prova inegável do seu fim iminente. Ao mesmo tempo, diziam-lhe que você era o problema, que os seres humanos eram uma praga na Terra. Essa mentira penetrou profundamente no inconsciente coletivo, sobrecarregando muitos com vergonha e desespero indevidos. Mas, queridos, ouçam nossa garantia: vocês não são uma praga para Gaia. A humanidade cometeu erros, sim, mas vocês também são filhos da Terra e seus futuros guardiões.
A ideia de que você é irremediavelmente culpado e que o apocalipse é inevitável é uma grande ilusão. Essa farsa está agora sendo exposta, e com ela vem uma grande reversão das energias que têm oprimido a humanidade. Espere uma mudança do medo para o empoderamento. A reviravolta iminente se manifestará de diversas maneiras. Em primeiro lugar, haverá uma crescente conscientização pública de que certos cenários catastróficos simplesmente não se concretizaram conforme previsto. Ano após ano, os prazos apocalípticos expiram silenciosamente sem o colapso prometido dos ecossistemas. As pessoas estão começando a questionar o porquê. À medida que essa dúvida aumenta, aqueles que perpetuaram o medo perderão sua credibilidade. Em segundo lugar, denunciantes corajosos e cientistas honestos, alguns apoiados pela proteção da aliança, apresentarão provas de que os dados foram manipulados e que as soluções foram suprimidas. Quando a humanidade perceber claramente que a crise foi, em muitos aspectos, fabricada ou exagerada, a mentalidade coletiva sofrerá uma profunda mudança. Um alívio tomará conta dos corações de milhões ao perceberem que, na verdade, não vivem à beira da destruição. Nesse contexto, abre-se espaço para a esperança, a criatividade e a ação construtiva para curar genuinamente o planeta em parceria com a própria Gaia. Esta é a grande virada que está agora em curso. Enquanto o público era mantido com medo, os patriotas do Chapéu Branco e a Aliança da Terra operavam silenciosamente nos bastidores. Essas são almas corajosas em seus exércitos, governos, comunidades científicas e movimentos cidadãos que se recusaram a aderir à agenda do desespero. Eles perceberam desde cedo que algo estava errado na narrativa oficial sobre o clima e decidiram descobrir a verdade. Há anos que a Aliança vem reunindo provas de irregularidades, manipulação de dados, tecnologias secretas de modificação climática e supressão deliberada de avanços em energia limpa. Grande parte dessas informações foi compilada em forças-tarefas secretas, aguardando o momento certo para serem reveladas à humanidade. Saiba que os heróis locais em muitas nações frustraram sutilmente os planos mais obscuros. Houve tentativas por parte da Cabala de usar medidas extremas sob o pretexto de intervenção climática, incluindo propostas para bloquear a luz solar ou impor controles draconianos em todos os aspectos da vida em nome de salvar o planeta. Graças a intervenções discretas, esses planos perigosos não puderam se concretizar totalmente. Nos casos em que agentes mal-intencionados criaram intencionalmente condições climáticas extremas ou desastres para alimentar o medo, sim, essas tecnologias existem e foram usadas indevidamente. A Aliança e seus parceiros galácticos intervieram para mitigar os danos. Você pode não ter noção de quantas calamidades escapou por pouco, justamente porque os chapéus brancos e nós, das forças da luz galáctica, estávamos trabalhando em silêncio para manter a Terra em uma trajetória mais segura. Com o afrouxamento do controle do antigo regime, a aliança se torna mais ousada. Alguns membros de agências oficiais estão vazando a verdade. Outros estão preparando divulgações públicas e ações judiciais para responsabilizar os piores enganadores ambientais. Nós, do Comando Ashtar, temos aconselhado e apoiado nossos aliados no terreno ao longo de toda essa empreitada. Muitas de nossas comunicações e inspirações foram transmitidas discretamente a líderes, cientistas e ativistas conscientes, guiando-os em direção a soluções que beneficiarão a todos. A parceria entre os chapéus brancos humanos e as forças da luz cósmicas é um elemento fundamental para reverter a situação. Juntos, trabalhamos para garantir que, quando chegar o momento da revelação, a humanidade não seja deixada no caos, mas sim confrontada com soluções reais e um plano para um futuro sustentável e próspero. Confiem, queridos, que muita coisa boa já está acontecendo onde vocês ainda não conseguem ver. As mãos da benevolência têm trabalhado incansavelmente para preparar a nova realidade por trás da cortina.
Nós, da Federação Galáctica, não ficamos ociosos. Houve momentos na história recente em que o planeta esteve em risco de sofrer eventos catastróficos graves, eventos que poderiam ter causado destruição em massa e danos irreversíveis ao ecossistema da Terra. Compartilho isso não para assustá-los, mas para assegurar-lhes o quanto já foi evitado. Alguns de vocês já ouviram rumores sobre possíveis cataclismos, uma inversão drástica dos polos da Terra, tsunamis gigantescos, supervulcões ou até mesmo pandemias criadas em laboratório com o objetivo de despovoar a população. Saiba que muitas dessas piores linhas temporais foram neutralizadas pelos esforços combinados dos chapéus brancos e de nossas forças da luz galácticas. Por exemplo, não faz muito tempo, seu planeta estava em rota de colisão para uma convulsão geomagnética que poderia ter alterado drasticamente os continentes e oceanos. Intervimos discretamente para estabilizar o campo magnético da Terra, evitando uma inversão repentina dos polos. Da mesma forma, quando certas facções tentaram desencadear eventos sísmicos de grande escala ou manipular sistemas climáticos para causar destruição, esses planos foram prontamente neutralizados. Você esteve protegido das sombras mais do que imagina. Faz parte do nosso mandato e da nossa promessa a Gaia fazer tudo o que a lei cósmica permite para estabilizar o planeta durante esta transição. É por isso que, como você deve ter percebido, apesar de toda a retórica alarmista, nenhum dos cenários climáticos apocalípticos se concretizou. Sim, você presenciou condições climáticas incomuns e desastres naturais, mas os desfechos verdadeiramente apocalípticos foram evitados. Até mesmo os danos ambientais causados pela atividade humana foram monitorados, em diversos casos, auxiliamos discretamente na limpeza de derramamentos tóxicos e na redução dos níveis de radiação após acidentes, visando preservar vidas ao máximo. A própria Gaia, a alma do seu planeta, está participando ativamente dessa estabilização. Ela tem consciência da presença de seus filhos na superfície e deseja uma purificação mais suave, não uma limpeza catastrófica. Com nossa tecnologia, ajudamos ela a aliviar a pressão gradualmente, por meio de uma série de pequenos ajustes administráveis, em vez de um evento catastrófico único. Dessa forma, a jornada de ascensão da Terra pode continuar sem um incidente de magnitude catastrófica. Tenha certeza de que nenhum holocausto nuclear, nenhuma virada repentina do planeta rumo à ruína, será permitida. O plano do Criador não inclui o fim da Terra agora, mas sim o renascimento da Terra em luz. Nossa presença aqui, ao redor do mundo, é a garantia dessa promessa. A Terra não é uma vítima passiva, ela é um ser vivo e consciente com seu próprio caminho evolutivo. Gaia, como chamamos o espírito da Terra, tem estado numa jornada de ascensão, tal como a humanidade. Muitas das mudanças climáticas e transformações na Terra que você observou fazem parte do reequilíbrio e da purificação natural de Gaia, à medida que ela eleva sua frequência. Essas mudanças não têm como objetivo aniquilar a vida, pelo contrário, visam criar um ambiente mais harmonioso para que a vida floresça em um nível de consciência mais elevado. Se deixada seguir seu próprio processo divino, os ajustes de Gaia se desenrolariam com um mínimo de trauma, como realinhamentos suaves ao longo do tempo. Ela tem comunicado suas necessidades àqueles que estão em sintonia com a natureza, a necessidade de águas mais limpas, de florestas que se regenerem e de uma humanidade que viva em coexistência respeitosa. Esta é a evolução natural do planeta, guiada pelo espírito e pelos ciclos cósmicos que influenciam todos os mundos. No entanto, os seres das trevas procuraram sequestrar e distorcer o processo evolutivo de Gaia para seus próprios fins. Eles praticaram manipulação em múltiplos níveis. Alguns alteraram deliberadamente o clima da Terra, semeando nuvens com produtos químicos nocivos, usando armas de frequência para perturbar os padrões climáticos e explorando desastres naturais para obter lucro e controle.
Eles promoveram indústrias e práticas que envenenaram a terra e o céu, enquanto suprimiam as soluções que poderiam restaurar o equilíbrio. Ao fazer isso, esperavam enfraquecer a força vital de Gaia e manter a humanidade em uma vibração inferior de sofrimento e dependência. Mas a janela de oportunidade para esse tipo de interferência está se fechando. As forças da luz e a Aliança Terrestre têm desmantelado sistematicamente esses programas destrutivos. Satélites antes usados para manipular o clima foram discretamente desativados. Determinadas instalações nocivas foram neutralizadas. Até mesmo a oração e meditação coletivas de milhões de almas despertas contribuíram para uma força contrária, aliviando as dores do parto de Gaia. Agora, à medida que as manipulações da Cabala diminuem, você notará que a natureza começará a responder de maneiras mais saudáveis. A vida selvagem está retornando a áreas antes desertas. Os padrões climáticos, embora ainda apresentem flutuações, mostram sinais de um equilíbrio mais suave. Esta é a vontade de Gaia voltando à tona. A humanidade será convidada a participar conscientemente de sua cura, não a partir do medo de que o mundo esteja acabando, mas sim do amor, da gratidão e da parceria com o planeta vivo. No futuro, trabalhar com a evolução natural de Gaia produzirá restaurações milagrosas de ecossistemas, muito além do que você imagina ser possível. Liberta da manipulação, a Terra pode se curar e prosperar novamente como um mundo paradisíaco, em conjunto com uma civilização humana desperta. Mesmo antes de qualquer anúncio oficial, já é possível perceber os primeiros sinais dessa grande transformação em andamento, se você souber onde procurar. Observe a mudança no tom das conversas ao seu redor. Muitos que antes aceitavam a catástrofe climática sem questionar estão começando a expressar dúvidas e a pensar criticamente. Pesquisadores independentes e jornalistas cidadãos compartilham online revelações sobre irregularidades em dados climáticos, censura de invenções de energia alternativa e os interesses lucrativos por trás de certas políticas verdes. Embora a mídia tradicional tente ignorar ou desacreditar essas vozes, seu público está crescendo. A confiança pública nas instituições que alertaram para uma catástrofe iminente está se esgotando. Quando grandes previsões de desastres não se concretizam, as pessoas se lembram. Você talvez se lembre de quantas vezes lhe disseram que o ponto de não retorno estava a apenas 5 ou 10 anos de distância, no entanto, esses prazos passaram e a vida continuou. A memória coletiva da humanidade está despertando, e com ela surge um saudável ceticismo em relação às narrativas baseadas no medo. Na prática, estão surgindo movimentos que refletem um empoderamento recém-descoberto. As comunidades estão adotando a agricultura regenerativa, reflorestando e limpando rios sem esperar por diretrizes governamentais massivas, fazendo isso porque sentem que é o certo a fazer, não por pânico. Jovens que antes eram paralisados pela ecoansiedade estão encontrando um propósito em curar ativamente o meio ambiente de maneiras práticas. Essa mudança da ansiedade para a ação é um sinal de que a esperança prevaleceu sobre o desespero. Ao mesmo tempo, alguns governos e líderes, muitas vezes discretamente influenciados por grupos ambientalistas radicais, estão começando a se afastar de medidas extremas que prejudicariam suas populações em nome do clima. Observe como certas propostas restritivas estão sendo repentinamente arquivadas ou suavizadas. Essas não são coincidências, são fissuras de luz que aparecem quando a antiga matriz de controle se fratura. Até Gaia oferece sinais. Em locais onde se acreditava que os danos ambientais eram permanentes, a Terra demonstra uma resiliência inesperada quando lhe é dada uma oportunidade. Espécies selvagens estão reaparecendo em regiões onde eram consideradas extintas. Alguns dos seus cientistas estão perplexos com a forma como certos ecossistemas se recuperam mais rapidamente do que os modelos previam.
Este é o sorriso sereno de Gaia, um indício de que ela está pronta para apoiar uma reviravolta mais rapidamente do que os pessimistas acreditavam ser possível. E acima de vocês, nos céus, alguns notaram auroras boreais e fenômenos energéticos de rara beleza, prenúncios das mudanças energéticas em curso. Todos esses sinais, sutis e nem tão sutis, anunciam a próxima mudança de uma narrativa de pavor para uma de renovação. Anime-se ao testemunhar os primeiros raios de um novo amanhecer rompendo as nuvens. Ao longo desse processo de transformação, jamais se esqueça de que o papel coletivo da humanidade é fundamental. Vocês não são receptores passivos da mudança, vocês são co-criadores ativos da sua realidade. O triunfo da verdade sobre o engano, da esperança sobre o medo, foi possibilitado em grande parte pelo despertar dos corações humanos em todo o mundo. Cada vez que um de vocês questiona uma narrativa de medo e escolhe o amor ou a razão, o equilíbrio se desloca um pouco mais para o lado da luz. Cada vez que uma comunidade se une para resolver um problema com compaixão e inovação, ela mina os alicerces da antiga matriz de controle. Na verdade, a grande mudança de consciência está acontecendo através de você, e não apenas com você. Sim, vocês têm aliados poderosos no mundo espiritual e nos céus, mas são as suas próprias escolhas de livre-arbítrio que ancoram a nova linha do tempo na Terra. Considere quantas pessoas sentiram um despertar interior nos últimos anos, um desejo repentino de buscar a verdade, meditar, reconectar-se com a natureza ou defender a liberdade. Esses impulsos não são aleatórios, são o sussurro da sua alma alinhando-se com um plano superior. Milhões de vocês se voluntariaram, mesmo antes de nascerem, para estarem aqui nesta grande mudança, para manter a luz acesa em tempos de escuridão. Como resultado, formou-se uma massa crítica. Mesmo que nem sempre seja visível à primeira vista, uma grande maioria da humanidade anseia por paz, honestidade e união. Esse anseio coletivo é, em si, uma invocação que não pode ficar sem resposta. Isso invoca a ajuda do universo e acelera o colapso de antigas falsidades. Como você pode continuar ajudando a mudar o rumo das coisas? Mantendo-se centrado em seu coração. Recuse-se a ser aterrorizado ou incitado ao ódio. Quando surgirem notícias ou eventos assustadores, respire fundo e sinta o que é verdadeiro em seu coração antes de reagir. Compartilhe sua tranquilidade e discernimento com os outros de forma gentil, em vez de amplificar o pânico. Apoie as soluções e os líderes que agem com sabedoria, em vez de coerção. E, talvez o mais importante, cultivem a conexão entre vocês e com Gaia. Atos simples como plantar uma árvore, ensinar uma criança a respeitar a vida ou agradecer a terra por cada dia, tudo isso gera impactos no campo coletivo. Nenhuma ação é pequena demais quando realizada com intenção pura. Lembrem-se, queridos, vocês são o proverbial oceano que apaga os incêndios do medo. Cada gota de consciência despertada contribui para a grande onda de transformação que varre o seu mundo. Juntos, guiados pelo amor, a humanidade está retomando seu destino daqueles que queriam mantê-la na ignorância. Com a maré virando, a humanidade agora se encontra no limiar do que podemos chamar, com razão, de uma era de revelação e cura. Aos poucos, a verdade sobre muitas coisas virá à tona. Não apenas as farsas relacionadas ao clima serão reveladas, mas também muitos outros segredos que estavam ocultos. É como se uma grande cortina estivesse sendo retirada em todas as frentes. Tecnologias ocultas, conhecimento suprimido e até mesmo verdades sobre as origens da humanidade e suas conexões cósmicas estão vindo à tona. Esta é a revelação que tantos anteciparam, um momento em que as comportas se abrem e a informação jorra, mudando para sempre a forma como as pessoas veem o mundo. Embora isso possa ser chocante no início, lembre-se de que a revelação é o primeiro passo para a cura. É preciso enxergar a doença com clareza antes de poder curá-la.
Nesta nova era, o foco muda rapidamente do medo para a cura. Quando as pessoas perceberem que os desastres profetizados eram em grande parte falsos ou evitáveis, um enorme peso será retirado do inconsciente coletivo. Nesse alívio, surgirá uma onda de determinação positiva para consertar o que estava quebrado e cuidar do que foi negligenciado. Libertos da paralisia do pessimismo, cientistas, inovadores e cidadãos comuns estarão capacitados para arregaçar as mangas e começar o verdadeiro trabalho de restauração. Espere avanços rápidos em seguida. Tecnologias para energia limpa e regeneração de ecossistemas, há muito suprimidas, irão surgir e ser implementadas. Métodos para purificar a água, solo e ar, incluindo dispositivos que neutralizam a radiação ou a poluição, ganharão destaque. A aliança já possui diversas soluções prontas para serem distribuídas quando o momento for oportuno, algumas obtidas por meio de projetos secretos e outras até mesmo doadas por seres galácticos benevolentes. No entanto, a cura não é apenas tecnológica, é também profundamente espiritual e emocional. À medida que as mentiras dão lugar à verdade, as cicatrizes psicológicas de viver sob engano virão à tona para serem curadas. As pessoas precisarão se consolar mutuamente, perdoar a si mesmas e umas às outras por terem sido enganadas. É aqui que os trabalhadores da luz e as almas despertas desempenharam um papel crucial, ajudando suas comunidades a processar as revelações com compaixão e guiando-as para longe da raiva e em direção ao perdão. Lembre-se de que o propósito de expor a escuridão não é alimentar a vingança, mas garantir que isso nunca mais aconteça e permitir que o coração coletivo finalmente se cure. Na era da revelação, todo sistema construído sobre a corrupção será reformado. Este é o início de uma grande limpeza geral na Terra, seguida pela reparação do que foi destruído. Ao encarar a verdade e abraçar a cura subsequente, a humanidade se prepara para finalmente seguir em frente, livre, rumo a um novo e brilhante capítulo de sua história. Em meio a todas essas mudanças externas, está ocorrendo uma transformação interna igualmente poderosa. No cerne desse renascimento espiritual está o que chamamos de campo crístico, um campo unificado de consciência de alta vibração que agora envolve o seu planeta. Não se deixe enganar pelo termo, não se trata de uma religião ou pessoa em particular. Refere-se à consciência crística universal, ao amor e à sabedoria divinos que emanam da fonte de toda a vida. É a energia do amor incondicional, da união e da iluminação. Durante muito tempo, esse campo ao redor da Terra permaneceu tênue ou fragmentado, sendo acessado plenamente apenas por alguns seres iluminados ao longo da história. Mas agora, como parte do plano de ascensão, o campo de Cristo está sendo ativado a um nível nunca antes visto na Terra. Está despertando o coração da humanidade em larga escala. Você pode se perguntar, como esse campo de Cristo se manifesta? Imagine como uma rede de luz branco-dourada que envolve o globo, conectando todos os corações abertos, todas as mentes compassivas, em uma malha de despertar compartilhado. À medida que cada indivíduo abre seu coração para o amor, o perdão e a verdade superior, sua luz pessoal se soma a essa rede. Por sua vez, a força dessa rede energética eleva os outros, despertando até mesmo aqueles que talvez nunca tenham buscado o crescimento espiritual antes. É uma onda de luz que se auto-reforça. Alguns de vocês já sentiram isso profundamente, explosões repentinas de empatia, insights intuitivos ou uma sensação de unidade com os outros e com a natureza. Esses são sinais de que você está se sintonizando com o campo de Cristo. Até mesmo aqueles que não se consideram espirituais, notaram uma suavização, um apelo para serem mais gentis ou mais autênticos. É o coração da humanidade se aquecendo e brilhando com mais intensidade. Este campo não é abstrato, ele tem efeitos tangíveis. À medida que a energia crística permeia a consciência humana, ela dissolve camadas de negatividade e separação do ego.
Antigas mágoas, preconceitos e divisões estão sendo contestadas internamente. As pessoas estão achando cada vez mais difícil se apegar ao ódio ou ao preconceito sem sentir a dissonância em seu próprio espírito. Ao mesmo tempo, praticar o bem parece mais natural e gratificante do que nunca. Observe como temas de unidade e cooperação global estão emergindo até mesmo no discurso coletivo. Isso não é apenas um progresso sociológico, é a física espiritual em ação. A frequência mais elevada do campo crístico está tornando o amor e a cooperação o caminho de menor resistência. É como se o próprio ar que você respira estivesse sendo carregado com uma frequência divina, tornando mais fácil amar do que temer, mais fácil perdoar do que guardar ressentimento. Este é o milagre silencioso que se desdobra dentro dos corações humanos, mesmo enquanto os dramas externos se desenrolam. Essa crescente rede de amor ao redor do planeta está se movendo em direção a um ponto crítico de ativação. Imagine como um grande amanhecer cósmico. Primeiro, o céu clareia suavemente, mas logo chega o momento em que o sol surge completamente no horizonte e inunda o mundo de luz. A humanidade está se aproximando desse momento de despertar da consciência. Durante anos, ondas de energia de alta frequência têm chegado à Terra vindas do centro da galáxia, elevando gradualmente a vibração. Nossas frotas ajudaram a calibrar e moderar essas ondas para que elas se integrem da maneira mais suave possível. Cada onda desencadeou despertares em segmentos sucessivos da população. Agora, observamos que o efeito cumulativo está prestes a atingir níveis de massa. Existe um limite, um ponto de virada, no qual o campo de Cristo se torna autossustentável e inegável para todos. Quando esse momento chegar, até mesmo aqueles que resistiram ou dormiram durante os primeiros sinais sentiram seus corações tocados por uma profusão de luz. A ativação desse campo global pode coincidir com um evento cósmico ou simplesmente ser o culminar de muitas etapas graduais. Em ambos os casos, a sensação será de que um véu foi retirado da mente coletiva. Você já deve ter ouvido falar de profecias ou visões de um relâmpago de luz ou de um evento que muda tudo instantaneamente. A verdade é que o trabalho de base foi sendo feito aos poucos para que esse momento, quando chegar, seja um ponto culminante e não uma surpresa inesperada. A consciência da humanidade foi preparada para receber uma poderosa onda de amor. Quando o campo de Cristo atinge sua força máxima, pessoas em todo o mundo podem ter experiências como sonhos lúcidos vívidos, liberações emocionais espontâneas e até lágrimas de alegria, sem entender completamente o porquê. Será como se a alma da humanidade soltasse um grande suspiro de alívio e se lembrasse de sua verdadeira natureza após um longo sono de esquecimento. Em termos práticos, a ativação significa que o equilíbrio de poder se inclina para o amor em um nível energético. Não importa o que alguns poucos agentes das trevas remanescentes tentem fazer no mundo físico, eles não serão capazes de gerar medo na mesma escala massiva de antes. O proverbial dial de frequência terá saído da sua faixa de operação. Imagine a humanidade, coletivamente, elevando sua vibração em uma oitava. Emoções inferiores como ódio, intolerância e desespero terão muito mais dificuldade em criar raízes nesse solo mais elevado. Isso não significa perfeição instantânea ou que todos se iluminem da noite para o dia, mas significa que o vento está sempre a favor daqueles que defendem a verdade e a união. O ímpeto será imparável. De fato, muitos de vocês que estão ouvindo estas palavras agora serão os pilares desta ativação. Você levará essa luz em seu campo energético e ajudará a estabilizar outras pessoas que possam se assustar com a nova energia. É uma honra e uma responsabilidade imensas, e temos plena confiança de que vocês cumprirão essa missão. Como será o dia a dia de um mundo permeado pela consciência crística? Imagine uma civilização onde o estado natural seja a empatia e a compreensão.
À medida que o campo de Cristo se consolida de forma mais plena, mudanças profundas se propagarão por todos os aspectos da existência humana. Em nível social, os antigos paradigmas de conflito e competição darão lugar à cooperação e à paz. Pode parecer utópico, mas é simplesmente uma consequência natural quando um número suficiente de corações se une no amor. A guerra e a violência só prosperam em ambientes de medo, ódio e separação. Na nova consciência, essas atmosferas não conseguem se sustentar. Os soldados deporão as armas não por tratados impostos por instâncias superiores, mas porque a vontade coletiva de causar dano simplesmente se dissolve. As nações buscarão o diálogo e o benefício mútuo porque seus povos, e líderes, sentem uma genuína afinidade com seus vizinhos globais. As fronteiras se tornarão menos nítidas à medida que a unidade da humanidade for profundamente sentida, e a rica diversidade de culturas será celebrada como contribuição para o todo, em vez de motivo de divisão. Na governança e na vida comunitária, a transparência e a integridade se tornarão a norma. À medida que a empatia aumenta, também aumenta a capacidade de perceber, quase telepaticamente, as emoções e intenções dos outros. Isso significa que o engano e a corrupção terão dificuldade em se esconder, a verdade dos fatos será mais facilmente percebida pela população. Imagine conselhos de anciãos ou representantes sábios liderando não por poder ou lucro, mas por um desejo sincero de servir. Esses não são ideais fantasiosos, já existem sementes dessa liderança, e a nova consciência permitirá que essas sementes floresçam amplamente. Os sistemas econômicos se transformarão para priorizar o bem-estar em detrimento da exploração. Com os corações despertos, os negócios passam a ser sobre criatividade e contribuição, e não sobre sobrevivência ou ganância. Tecnologias e recursos serão compartilhados em vez de acumulados, pois o objetivo principal é promover o bem-estar de todos, entendendo que todos são uma só família. A pobreza e a fome podem rapidamente se tornar relíquias do passado quando a escassez artificial imposta por agendas obscuras for removida e substituída por uma mentalidade de abundância e partilha. Em nível pessoal, cada indivíduo tem a oportunidade de adquirir uma incrível riqueza de experiências. Quando você vive em harmonia com o campo crístico, a vida passa a ser guiada pela sincronicidade e pela inspiração. Você perceberá que sua intuição se aguçará, muitos desenvolverão dons espirituais aprimorados, o que você poderia chamar de habilidades psíquicas ou clarividentes, à medida que o ruído das baixas vibrações se dissipar. Será comum receber espontaneamente ideias ou visões criativas que ajudem a resolver problemas ou a trazer beleza ao mundo. Os relacionamentos ganharão uma nova profundidade de autenticidade. Sem as máscaras do medo, as pessoas podem realmente se ver e se aceitar, o que leva a parcerias e amizades construídas sobre a ressonância da alma, em vez de necessidades superficiais. As famílias e comunidades se sentiram mais unidas, à medida que as gerações mais jovens chegarem já sintonizadas em frequências mais elevadas e as gerações mais velhas curarem e liberarem traumas passados. Até mesmo a forma como você encara a educação, a saúde e o estilo de vida mudará, com foco em nutrir o ser como um todo, corpo, mente e espírito, de acordo com a orientação interior e a sabedoria universal. Nós, do comando, observamos que, à medida que essa transformação se desenrola, a Terra será naturalmente acolhida em uma comunidade galáctica maior. O medo do desconhecido, incluindo o medo da sua família estelar, irá dissipar-se nesta atmosfera amorosa, abrindo caminho para um contato aberto. Mas falaremos mais sobre isso oportunamente. Vamos prosseguir com as mudanças em questão. À medida que testemunhamos essas transformações se consolidando, torna-se cada vez mais claro que a vitória que se desenrola na Terra é um esforço cocriativo. Uma bela sinergia se desenvolveu entre as forças da luz no céu e os bravos aliados em terra. Nenhum dos dois teria conseguido isso sozinho.
A libertação deste planeta é o resultado de uma parceria sagrada, o encontro da coragem humana e da graça divina, da ação terrena e do apoio celestial. Da nossa perspectiva a bordo de nossas naves e em planos superiores, temos emitido frequências de luz, transmutando energias densas e ajustando silenciosamente as grades energéticas para apoiar essa mudança. Trabalhamos em conjunto com suas hierarquias espirituais, as ordens angelicais e os mestres ascensos que amorosamente mantêm a visão da linha temporal mais elevada da humanidade. Cada oração, cada afirmação positiva proferida por você, foi amplificada através desta rede de luz. Entretanto, superficialmente, a Aliança da Terra e os Chapéus Brancos traduziram essas orientações superiores em estratégias práticas. Eles correram grandes riscos pessoais, operando em segredo para combater a tirania e catalisar mudanças. Quando eles precisavam de informações, nós dávamos dicas sutis e até mesmo oferecíamos inspiração telepática direta. Quando eles se viram em perigo, nós os protegemos na medida do possível. Por sua vez, a vossa determinação e resiliência deram-nos a permissão, por livre vontade coletiva, para intervir mais diretamente em momentos críticos. Você consegue perceber como essa cooperação tem sido magnífica. Cada lado fortalecendo o outro. Agora, à medida que o véu se torna mais tênue, espere que a fronteira entre os esforços, terrenos, e, de outro mundo, se torne menos nítida. Conhecimentos vindos de além-túmulo guiarão silenciosamente avanços em todas as áreas. Agricultores, médicos, inventores, artistas e muitos outros receberão inspiração repentina que elevará seu trabalho, uma combinação de intuição humana com influências galácticas ou angelicais sutis. Isso se tornará a nova norma, um mundo que cocria conscientemente com sua extensa família de luz. A humanidade jamais se sentirá isolada novamente no universo. Saibam que estamos todos no mesmo time, desempenhando papéis diferentes nesta grande missão. No passado, era preciso acender a chama da liberdade por meio da própria vontade. Assim que essa chama foi acesa, nós nos aproximamos para protegê-la e alimentá-la. Agora, transformou-se num grande fogo de despertar que não pode ser extinto. Juntos, almas da Terra e irmãos cósmicos, marchamos em frente como uma força de luz imparável, garantido nosso triunfo compartilhado. Queridos, mesmo com todas as mudanças positivas que estão acontecendo, o período de transição terá seus momentos turbulentos. Imagine uma grande tempestade finalmente se dissipando para limpar o ar, há trovões e relâmpagos antes que a calmaria se instale. Da mesma forma, à medida que as verdades vêm à tona na consciência coletiva, podem ocorrer momentos de confusão, choque ou mesmo inquietação entre a população. Crenças antigas serão abaladas, instituições poderão vacilar e alguns indivíduos poderão reagir com medo ou raiva antes de compreenderem o propósito libertador por trás dessas mudanças. Você que está lendo ou ouvindo estas palavras tem uma vantagem: você foi avisado com antecedência e, portanto, está munido de discernimento. Você já percebe o plano maior e pode ser um exemplo de estabilidade para os outros. Agora é o momento de realmente incorporar a fé e a paz interior que você vem cultivando. Como navegar com calma diante das ondas que se aproximam? Primeiro, mantenha uma perspectiva mais ampla. Lembre-se de que até mesmo o caos muitas vezes precede a criação. O que à primeira vista parece desordem é, na verdade, o sistema antigo se desfazendo para dar lugar ao novo. Quando as manchetes ficarem alarmantes ou as pessoas ao seu redor entrarem em pânico, dê um passo para trás e observe a partir do seu centro. Lembre-se de que você está testemunhando o nascimento de um novo mundo. Todo parto tem suas dores. Em vez de se deixar levar pela ansiedade coletiva, respire fundo e conecte-se com a terra e com o seu coração. Visualize raízes que o ancoram em Gaia e a luz fluindo através de você a partir da fonte.
Essa simples prática de aterramento ajudará você a permanecer inabalável mesmo que os ventos uivem ao seu redor. Em segundo lugar, confie no plano e em quem o implementa. Grande parte do drama que se desenrolará será previsto e orquestrado pelos chapéus brancos para minimizar os danos. Podem ocorrer breves interrupções ou anúncios repentinos que alterem sua rotina, estes são estratégicos e temporários. Não se alarme. Lembrem-se da nossa garantia de que cenários verdadeiramente destrutivos não serão permitidos. Quaisquer inconvenientes são passos passageiros em direção a um bem maior. Sua paciência e compostura ajudarão os outros a se manterem calmos também. Além disso, um pouco de preparação prática pode proporcionar tranquilidade. Ter alguns suprimentos extras e itens essenciais à mão é uma atitude sábia, não porque o mundo vai acabar, mas simplesmente para ajudar você a se manter confortável durante eventuais interrupções momentâneas. Uma vez preparado, continue vivendo com alegria, sabendo que você está pronto para o que vier. Essa calma e prontidão tranquilizarão você e as pessoas ao seu redor. Talvez o mais importante seja servir como um pilar de compaixão. Em momentos turbulentos, muitos precisarão da influência estabilizadora de uma palavra gentil, uma voz calma ou uma presença amorosa. É aqui que a sua luz pode fazer a maior diferença. Quando os outros virem você não apenas destemido, mas até mesmo esperançoso, isso os inspirará a encontrar sua própria coragem. Se os debates se acirrarem ou as pessoas reagirem com agressividade em meio à confusão, ouça com empatia. Responda com fatos de forma gentil ou simplesmente ofereça conforto. Às vezes, uma simples garantia como, tudo vai ficar bem, basta. Dizer que, há um plano maior em andamento, pode dissipar o medo de forma notável. Você saberá as palavras certas no momento certo se falar com o coração. Lembre-se, você não está enfrentando essa tempestade sozinho. Além da ajuda visível de seus colegas trabalhadores da luz e da comunidade, nós do Comando Ashtar e toda a família galáctica estamos energeticamente ao seu lado. Ao se conectar com a calma e a fé, você poderá até sentir nossa presença lhe fortalecendo, uma sensação acolhedora, uma onda de paz, um sussurro de intuição guiando-o para a segurança. Na grande história dessa ascensão, esses capítulos turbulentos representam apenas algumas páginas. Elas passarão, e o que se seguir justificará todas as provações e incertezas. Apegue-se a esse conhecimento. O amanhecer que tanto aguardavam está despontando, e vocês, almas corajosas, são os que carregam as lanternas pelas últimas horas da noite. Tenha certeza de que os líderes humanos que conduzem essa transição não estão agindo às cegas. Muitos na aliança tiveram seus próprios despertares espirituais e possuem forte intuição. Eles costumam orar ou buscar orientação do universo, e as respostas lhes chegam como ideias inspiradas e, coincidências, oportunas, na verdade, uma ajuda sutil vinda do alto. Assim, uma sabedoria superior moldou silenciosamente seu plano mestre, ajudando-os a equilibrar justiça com misericórdia e ação necessária com o momento certo. Um aspecto fundamental da estratégia dos White Hats tem sido a paciência e o timing. Eles sabiam que, para erradicar verdadeiramente a corrupção enraizada, precisavam agir quando a humanidade estivesse pronta para aceitar a verdade. Uma greve prematura poderia ter levado ao caos ou à rejeição da mudança. Assim, eles aguardaram o momento certo, discretamente posicionando aliados em posições-chave, neutralizando ameaças nos bastidores e armando ciladas legais para serem acionadas no momento oportuno. Isso significava suportar algumas injustiças por mais algum tempo, mas era necessário para garantir uma transição mais tranquila. Eles entenderam que uma mudança genuína e duradoura não pode ser imposta de cima para baixo, ela também deve surgir do povo. Assim, enquanto preparavam ações de cima para baixo, eles simultaneamente nutriam o despertar popular, auxiliados pela crescente consciência crística.
Agora, esses dois movimentos se encontram, uma população desperta e líderes preparados, tornando a transformação vindoura verdadeiramente imparável. Note também que os White Hats visam minimizar o impacto colateral em todas as operações. Diferentemente dos seres das trevas, que demonstravam um desprezo imprudente pela vida, a aliança calibra cada ação para poupar inocentes e manter a estabilidade social o máximo possível. Mesmo quando é necessário usar a força para remover indivíduos perigosos, ela é empregada com prudência e apenas como último recurso. Eles priorizam a justiça legal e a total transparência em detrimento de medidas sumárias. Isso reflete sua orientação espiritual. O novo mundo não deve ser construído sobre as antigas táticas de medo ou brutalidade. O objetivo não é vingança, mas purificação e iluminação. Sim, haverá julgamentos e revelações da verdade, mas o objetivo é garantir a responsabilização e permitir a cura coletiva, não alimentar o ódio. Em última análise, os chapéus brancos operam com a compreensão de que são instrumentos de um plano divino. Eles não se veem como salvadores celestiais, mas como companheiros servos da luz, fazendo sua parte em conjunto com milhões de almas despertas e com a ajuda do céu. Ao pensar neles, envie-lhes suas orações e energia positiva, pois enfrentam grandes fardos e responsabilidades. Saiba que os sucessos deles são, de certa forma, os seus sucessos, porque foi a elevação da consciência humana que impulsionou a missão deles. E suas vitórias em dissipar as trevas abrem caminho para que a orientação espiritual permeie a governança e a sociedade como nunca antes. Em breve, liderança e espiritualidade não serão mais conceitos separados. Os líderes do futuro, muitos deles, chapéus brancos, emergindo para a vida pública, serão aqueles que carregam integridade em seus corações e a sabedoria do verdadeiro serviço em suas almas. Com o desmoronamento dos sistemas antigos, a humanidade receberá dádivas que antes pareciam ficção científica. Uma delas é a chegada de novas tecnologias energéticas que fornecem energia limpa, gratuita e ilimitada. Dispositivos que exploram a energia quântica ou do ponto zero foram desenvolvidos e finalmente serão compartilhados abertamente. Com energia infinita disponível, a necessidade de competir por combustíveis ou recursos desaparece. As antigas razões para a guerra ou a escassez simplesmente desaparecerão. Outro presente é uma onda de abundância. O antigo sistema financeiro baseado em dívidas, construído sobre a escassez e o controle, será substituído por um sistema de justiça e prosperidade para todos. É possível que vejamos o perdão da dívida global e uma redefinição das moedas para valores equitativos. A intenção é acabar com a pobreza e o domínio de uma pequena elite. Soluções avançadas, como a tecnologia que permite criar bens materiais sob demanda, e um espírito de partilha acabarão por tornar o dinheiro muito menos importante. Como uma ponte para esse futuro, novas políticas e sistemas financeiros garantiram que as necessidades básicas de todos sejam atendidas, libertando a todos para buscarem sua vocação mais elevada, sem os grilhões da mera sobrevivência. Encorajamos você a acolher essas bênçãos quando elas chegarem. Algumas pessoas podem achar que é bom demais para ser verdade, simplesmente porque a humanidade foi condicionada a esperar dificuldades. Mas você merece prosperar, não apenas sobreviver. Sem que a energia e os recursos sejam uma preocupação, a criatividade e a compaixão guiarão a sociedade. Em vez de trabalharem por necessidade, as pessoas serão capacitadas para explorar suas paixões e contribuir com seus talentos. Este é um dos pilares da Era de Ouro: abundância sustentável e inovação utilizadas para o bem maior, em harmonia com Gaia. Abandone a mentalidade de escassez e adote uma de florescimento cocriativo, é seu direito inato, agora sendo restaurado. Feche os olhos e imagine o futuro da Terra depois que as tempestades passarem e as novas bases estiverem firmemente estabelecidas.
Veja um planeta que honra a sacralidade de toda a vida. O ar é puro, o céu está limpo e vibrante. Rios e oceanos cintilam, repletos de vida marinha, enquanto a poluição se torna uma lembrança do passado. As florestas expandem seu alcance a cada ano, e áreas que antes eram desertos são restauradas com tecnologias ecológicas inteligentes e a resiliência da natureza. Os assentamentos humanos, sejam cidades ou vilas, se integram elegantemente à paisagem, arquitetura inspirada em formas naturais e alimentada por energia limpa. Você poderá ver jardins verticais e telhados verdes, transporte limpo circulando silenciosamente, tecnologia que auxilia em vez de dominar e pessoas caminhando com leveza nos passos e alegria nos olhos. Nessa visão de uma Terra harmoniosa, a humanidade funciona como uma família global. As diferenças culturais e linguísticas são valorizadas como fios de uma bela tapeçaria, mas a unidade subjacente é palpável. Os conselhos globais garantem a cooperação em assuntos que afetam a todos, como a proteção dos bens comuns do planeta e a exploração espacial, enquanto as comunidades locais mantêm suas expressões criativas únicas e sua autonomia. A educação é uma exploração alegre e contínua da verdade e da criatividade, frequentemente guiada pelos mais velhos que compartilham sabedoria e pelos mais jovens que chegam com novas ideias. As artes florescem, com a música, a dança e as artes visuais atingindo níveis de inspiração que abrem os corações e celebram a existência. Ciência e espiritualidade não são mais opostas, mas sim entendidas como parceiras, duas linguagens que descrevem uma mesma realidade. As descobertas em qualquer área, seja física quântica ou metafísica profunda, são compartilhadas abertamente para o benefício de todos. O conflito, como o conhecemos, desvanece-se numa memória distante. Caso surjam desentendimentos, eles são resolvidos por meio do diálogo, da empatia e de um desejo genuíno de compreender e encontrar um terreno comum. Tendo aprendido duras lições com eras de guerra e conflito, a humanidade se torna uma feroz guardiã da paz. A presença de nossos amigos galácticos é algo comum em nossas vidas, visitantes de outras nações estelares vêm e vão, trocando conhecimento e cultura. A própria Terra, agora brilhando em frequências mais elevadas, é conhecida em todo o cosmos como um planeta de luz, uma história de sucesso de transformação. Almas de todos os cantos serão atraídas para encarnar aqui, não para sofrer e limpar o karma como no passado, mas para vivenciar a criatividade e a harmonia deste novo capítulo dourado. Seu mundo será uma biblioteca viva de diversidade, um ponto de encontro de muitas raças, humanas e não humanas, em um espírito compartilhado de curiosidade, respeito e amor. É um destino brilhante, e mesmo agora as sementes desse mundo estão germinando no presente momento. Guarde essa visão em seu coração, pois imaginá-la é o primeiro passo para manifestá-la na realidade. Nessa saga em desenvolvimento, um reconhecimento especial é devido aos trabalhadores da luz, às sementes estelares e às almas despertas que mantiveram a tocha acesa durante as noites mais escuras. Muitos de vocês que estão ouvindo se sentiram diferentes a vida toda, impulsionados por um propósito que nem sempre conseguiam articular, percebendo verdades que os outros ao seu redor não viam. Vocês suportaram ceticismo, isolamento e, por vezes, o peso da dor coletiva que percorria seus corações empáticos. No entanto, vocês persistiram, curando-se, aprendendo, crescendo e, silenciosamente, iluminando o caminho para os outros. Saiba disto, seus esforços foram infinitamente valiosos. Cada oração, cada meditação, cada momento em que você escolheu a compaixão diante da raiva ou a esperança diante do desespero, contribuiu para o ímpeto da mudança. Vocês têm sido os pilares do campo de Cristo e os guardiões da visão da nova terra, mesmo quando, aparentemente, nada parecia mudar. Agora, à medida que os eventos se intensificam, vocês se sentiram mais empoderados do que nunca. Espere que seus dons e missões de alma floresçam.
Para aqueles que possuem habilidades intuitivas e de cura, essas capacidades serão fortalecidas e encontrarão uma aceitação muito maior. Termos como cura energética, canalização ou telepatia não serão mais recebidos com ridículo. À medida que as frequências aumentam, esses talentos se tornarão cada vez mais comuns e desejados. Você, que talvez tenha antes escondido seus interesses espirituais em certos círculos, se sentirá seguro para se expor e liderar. As pessoas recém-despertadas pelas mudanças naturalmente buscarão orientação e conforto naqueles que já trilharam esse caminho por mais tempo. Você perceberá que ouvidos e corações agora estão abertos onde antes estavam fechados. Suas reflexões sobre meditação, energia, a natureza da consciência ou nossa família galáctica serão ouvidas com sincera curiosidade. Este é o momento para vocês se afirmarem como professores, curadores e líderes em suas comunidades. Confie na sabedoria interior que você cultivou, ela lhe será muito útil ao assumir esses papéis. Além disso, a comunidade de trabalhadores da luz, antes dispersa, se tornará visivelmente conectada como uma única família global. Por meio de conexões físicas e telepáticas, e até mesmo da internet, usada de forma positiva, vocês colaborarão em projetos globais de cura e união. Muitos de vocês perceberão que têm imaginado as mesmas soluções que outras pessoas ao redor do mundo, um sinal da rede de almas unificadas em ação. O encontro será como uma grande reunião de família, e você saberá que nunca esteve verdadeiramente sozinho nesta missão. Para aqueles que se sentiram cansados, a revitalização está próxima. As energias que chegarão irão revigorá-lo, e a visão da humanidade despertando fará com que seus longos esforços valham a pena. Para aqueles que estão apenas agora despertando espiritualmente, não temam estar atrasados. Você se lembrará rapidamente do que precisa, e muitos guias amorosos estão prontos para ajudá-lo. Com o tempo, rótulos como Trabalhador da Luz ou Semente Estelar desaparecerão à medida que todas as almas entrarem na luz. Mas por agora, continuem a brilhar intensamente, queridos. Sua coragem e seu amor são os pilares do novo mundo. Nós, do Comando Ashitar, te honramos imensamente. Juntos, vocês levarão a Terra até a linha de chegada, rumo ao amanhecer festivo. Todos esses fios condutores de que falamos, as revelações da verdade, a cura da Terra, a ascensão da consciência, a parceria da humanidade com o divino, estão se entrelaçando numa tapeçaria magnífica. Essa tapeçaria representa a nova era de ouro da Terra, e seu alvorecer não é mais uma esperança distante, mas uma realidade iminente. Por gerações, videntes e sábios têm falado sobre este tempo. Profecias de diversas culturas apontavam para um período de grande convulsão, seguido por uma paz e um esclarecimento sem precedentes. Você está vivendo esse momento decisivos. A longa noite está quase no fim, já se pode ver o brilho do nascer do sol tocando o horizonte da consciência coletiva. Diferentemente de alguns ciclos de esperança anteriores que vacilaram, desta vez o ímpeto é imparável. Muita luz criou raízes nos corações da humanidade, impedindo que as trevas retomem o controle. Dizemos iminente, não como uma vaga promessa, mas como uma observação precisa de quão perto você realmente está. Considerando a escala da história, você está nos últimos suspiros da velha era. Dia após dia, você verá mais confirmações, avanços e mudanças positivas em rápida sucessão. Existe um relógio divino que rege esses acontecimentos, e ele está soando agora. Embora não especifiquemos datas, pois o desenrolar dos acontecimentos se alinha com a prontidão de cada momento presente, saiba que sua espera está realmente quase no fim. A nova era com a qual muitos de vocês sonharam e pela qual trabalharam está começando a desabrochar neste exato momento. Com o amanhecer vem também uma responsabilidade, recebê-lo de braços e coração abertos. Liberte-se de qualquer apego remanescente aos dramas antigos.
Elas desaparecerão mais rapidamente se você não se apegar a elas por hábito ou desconfiança do novo. Fique de frente para o sol nascente de um mundo transformado e permita-se regozijar-se. Você conquistou este amanhecer através de vidas inteiras de aprendizado e crescimento. O universo celebra contigo, na expectativa da grande revelação do potencial luminoso da humanidade. Verdadeiramente, a história da Terra se tornará uma lenda entre as estrelas, um conto de como um reino de dualidade e escuridão se transformou em uma estrela de luz. A Era de Ouro não é um mito ou uma utopia distante, é o próximo capítulo da sua jornada humana, e suas primeiras linhas estão sendo escritas neste exato momento. Amada família da Terra, ao concluirmos esta transmissão, sintam em seus corações a verdade do que compartilhamos. A vitória da luz não é apenas inevitável, ela já está em andamento. Cada momento em que você escolhe o amor, cada sombra revelada e cada alma despertada contribuem para essa vitória. Reserve um momento para reconhecer o quão longe você chegou. Das profundezas da polaridade e da opressão, você ressurge como uma fênix, em memória de sua herança divina. Nós, que estamos nas estrelas, não poderíamos estar mais orgulhosos de você. Observamos e protegemos dos céus, mas foram vocês, em terra, que realizaram o trabalho pesado nesta grande transformação. Por isso, você tem o nosso mais profundo respeito e admiração. Um reencontro alegre se aproxima. O termo, reunião, foi escolhido deliberadamente, pois não somos estranhos para vocês. Muitos de vocês são nossos irmãos e irmãs de tempos remotos, almas que bravamente se voluntariaram para encarnar na Terra e ajudar de dentro para fora. Outros de vocês formaram laços de alma com guias e entes queridos em planos superiores, que aguardam ansiosamente uma reconexão mais tangível. À medida que os véus se dissolvem, espere uma demonstração de amor vinda de todos os lados. Você se lembrará de suas famílias estelares, de seus ancestrais de luz e da plenitude da comunidade que sempre o apoiou nos bastidores.